Olá, bom dia. Foi uma resposta às ações movidas por 23 estados e pelo Distrito Federal. Os governadores querem uma parte maior do dinheiro arrecadado com multas cobradas nesse programa. A repatriação permitiu que pessoas que mantinham valores não declarados no exterior pudessem trazer o dinheiro para o país sem responder a processo criminal. A decisão da ministra Rosa Weber é provisória e ainda precisa ser votada em plenário. Os estados já receberam 4 bilhões de reais, mas querem dividir mais outros 4 bilhões. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Vanessa. A Polícia Federal investiga se a quadrilha presa por tentar fraudar o Enem também tinha o gabarito do exame. Paula Branches, bom dia para você. Então o vazamento teria ocorrido antes da prova? Olá, bom dia. A Polícia Federal tenta confirmar o vazamento do gabarito porque um dos integrantes da quadrilha, identificado em Montes Claros, no norte de Minas, teria repassado informações por telefone minutos depois do início da prova. O gabarito ele foi ditado por um sistema de ponto eletrônico a candidatos que pagaram até R$100 mil para ter acesso às respostas. Pelo menos 11 pessoas já foram presas por participar do esquema. Voltamos à redação do Fala Brasil. Agora um alerta. Muita gente desconhece os perigos de uma doença que ataca os pulmões e mata 40 mil brasileiros todos os anos. É a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem os sintomas parecidos com de uma bronquite ou até de uma pneumonia. Não tem cura, mas pode ser tratada. Metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Ela é uma associação entre enfisema pulmonar e bronquite. A DPOC é progressiva, não tem cura. O hábito de fumar é a principal causa da doença. Seu Gilberto nem sabe quanto tempo conviveu com a doença sem saber. Sentia falta de ar, cansaço, chegou a ficar 5 anos sem fumar e nada dos sintomas melhorarem. Há 15 foi diagnosticado com DPOC e faz o tratamento. Respirar ar puro para ele agora não é mais na varanda. O cilindro de oxigênio ajuda na respiração. Dá para ficar sem, mas sempre controlando os índices de oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos. No momento em que dá falta de ar, que você sente que vai dar falta de ar, você para, inspira e expira. E com isso baixa a tensão, aumenta o oxigênio no sangue e a gente melhora e continua. Ele queria tanto ter descoberto antes que hoje trabalha na conscientização para evitar os diagnósticos tardios. Como os sintomas são muito parecidos com o de doenças mais simples, os pacientes demoram a procurar o médico. A pessoa vai tendo falta de ar, ela vai limitando cada vez mais as suas atividades. No começo ela cansa quando sobe um lance de escadas ou uma ladeira, depois ela cansa ao andar no plano. Vai chegar um momento que ela vai cansar para fazer as atividades do dia a dia, como tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, e vai chegar numa fase avançada de doença, onde ela precisa viver com o cilindro de oxigênio, porque o pulmão dela não consegue mais captar o oxigênio. E seu Gilberto garante, cuidando, até teatro dá para fazer. Dá para fazer o teatro tranquilamente, com calma, não assumindo muitas responsabilidades, mas dá para fazer sim. Novas denúncias chegam ao ex-presidente Lula. Segundo uma revista, ele teria recebido propina em dinheiro vivo. Em uma outra acusação, surge a suspeita de que uma empreiteira reformou de forma ilegal a piscina do Palácio da Alvorada, quando Lula era presidente. Se estiverem corretas, as informações antecipam parte da delação premiada, que já é chamada pelos políticos de a delação do fim do mundo. Na capa da revista Isto É, a manchete: Lula recebeu pagamento em dinheiro vivo. A informação faria parte de um acordo de delação premiada ainda em negociação. Normalmente o agente corruptor entrega em moeda, papel moeda, para que até isso evite de amanhã ou depois, numa investigação, venha a ser detectado algum tipo de rastro dessas transações. Marcelo Odebrecht é um dos donos e ex-presidente da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil. Ele está preso há 1 ano e 5 meses. Foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Agora, Marcelo Odebrecht e dezenas de funcionários da empreiteira resolveram colaborar com a justiça. Para tentar salvar a empresa e reduzir as próprias penas, vão contar como a empresa deu dinheiro ao longo de anos para vários políticos de vários partidos, entre eles o ex-presidente Lula. Segundo a revista, Lula recebeu milhões de reais originários do setor de operações estruturadas da Odebrecht, o já conhecido departamento de propina da empresa, dos quais uma parte em dinheiro vivo, conforme fontes da revista que tiveram acesso à delação. Os repasses teriam ocorrido entre 2012 e 2013, quando Lula não era mais presidente da República. Um relatório da Polícia Federal aponta: Luiz Inácio Lula da Silva era conhecido pelas alcunhas de amigo do meu pai e amigo do EO. Veja na planilha da empresa que consta do relatório da Polícia Federal. Amigo seria o destinatário de uma reserva de 23 milhões de reais. Desse total, pelo menos 8 milhões de reais teriam sido debitados em duas parcelas, de 3 e 5 milhões de reais. O dinheiro seria um pagamento para Lula pela ajuda dele à empreiteira na aprovação de obras. O pai de Marcelo Odebrecht é Emílio Odebrecht, cujas iniciais coincidem com o apelido de amigo de EO. A defesa do ex-presidente costuma dizer que os pagamentos feitos por empresas privadas a Lula são frutos de palestras realizadas pelo ex-presidente. A revista não traz os documentos em que Marcelo Odebrecht diz que Lula recebeu dinheiro. Isso acontece por um motivo simples. Até agora, o que o empreiteiro fez é apenas uma proposta de delação premiada. Nessa fase, toda a negociação é sigilosa. Uma delação premiada funciona assim. O acusado se diz disposto a delatar em troca de uma redução de pena. Em seguida, ele relata o que sabe. A justiça aceita ou rejeita a proposta. Se aceitar, então o acusado precisa provar tudo o que diz. A delação premiada, por si só, ela não é um meio de prova. A delação premiada é um meio de obtenção de prova. Em nota, o Ministério Público Federal do Paraná disse que não vai se manifestar porque o acordo não está assinado. Também em nota, os advogados de Lula afirmam que a Operação Lava Jato não identificou nenhum valor ilegal mantido no país ou no exterior. Por isso, a necessidade de inventar a estapafúrdia versão do dinheiro em espécie, que jamais foi recebido. Neste domingo, uma nova suspeita envolve Lula e a Odebrecht. O jornal Folha de São Paulo informa que a Polícia Federal investiga se a Odebrecht fez a reforma de uma piscina para Lula. Nesse caso, o favorecimento teria acontecido na época em que Lula ainda era presidente. A obra seria na piscina do Palácio da Alvorada. Não houve contrato com o governo, como é exigido por lei. A polícia chegou a essa suspeita na análise de mensagens trocadas em 2008 entre Marcelo Odebrecht e funcionários da empreiteira. Em um e-mail, ele pergunta se o trabalho das pedras foi bem concluído. Ele explicou que precisava saber disso porque naquele dia seu pai, Emílio Odebrecht, se encontraria com o amigo. Entre os meses de julho e outubro, o ex-presidente se tornou réu em 3 ações penais. Em julho, o Ministério Público Federal de Brasília acusou Lula por obstrução de justiça. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente e outras 6 pessoas tentaram impedir o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele é um dos delatores do Petrolão, o esquema de corrupção que acontecia na estatal. A Justiça aceitou a denúncia. Menos de 2 meses depois, Lula virou réu pela segunda vez. O ex-presidente foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro ao receber vantagens indevidas da OAS, empreiteira envolvida no Petrolão. As investigações apontam que a empresa pagou pela reforma de um triplex no Guarujá e para armazenar bens do ex-presidente. A defesa de Lula diz que o imóvel não é dele. Havia uma opção de compra que não foi realizada pela família do ex-presidente. Essa investigação está no Paraná,
sob os cuidados do juiz Sérgio Moro. Em outubro, uma nova investigação é aberta contra Lula, também em Brasília. Desta vez, ela envolve um sobrinho. Taiguara Rodrigues dos Santos teria sido beneficiado pela Odebrecht em obras em Angola, na África. Como o BNDES, Banco de Desenvolvimento do governo brasileiro, financiou algumas obras da empreiteira pelo mundo, a investigação contra Lula pode também caracterizar os crimes de organização criminosa e tráfico de influência. As suspeitas contra o ex-presidente também chegam a um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. O imóvel teve melhorias supostamente pagas pela empreiteira Odebrecht. Está registrado no nome de amigos da família de Lula, mas a polícia suspeita que ele é o verdadeiro dono. Um pacto quase que diabólico entre a mídia, a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz que está apurando todo esse processo. A diferença da notícia desse fim de semana em relação às outras denúncias é que agora se fala em pagamento de propina em dinheiro vivo. Ninguém dá palestra que recebe esse montante de dinheiro vivo. Se o dinheiro for legal, se fosse legal, teria recebido por vias rastreáveis, o que não é o caso. Nas últimas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores sofreu a pior derrota de sua história. O PT caiu de 3º para o 10º lugar no ranking das prefeituras. A denúncia dessa semana coloca Lula e o PT em um novo compasso de espera. À espera da delação premiada de Marcelo Odebrecht, a delação do fim do mundo. Aquela que promete ser a catástrofe definitiva para muitos políticos brasileiros, em especial para Lula.